Como estudar matemática para o Enem? Eu sei que essa é uma matéria que acaba sendo a pedrinha no sapato de muitos estudantes nessa trajetória de estudos para o vestibular, mas a verdade é que tem alguns truques e alguns macetes que você pode usar para conseguir aprender a matemática do Enem, aquela que realmente vai ser cobrada de você no dia da prova. E como uma estudante que sempre teve muita dificuldade em matemática e que teve que conseguir ali uma boa nota para ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, eu digo para vocês que tudo é possível e mesmo que você seja o maior estudante de humanas do mundo, dá para você se virar ainda na prova de matemática do Enem, ok? Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira de escola pública, estudando sozinha em casa. Então eu venho aqui e ajudo vocês da maneira que eu posso, para que todo mundo também consiga realizar esse sonho, que é o sonho da aprovação. Mas vamos lá, gente, como eu estava dizendo, eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Para vocês terem uma noção, minha primeira nota vermelha da vida foi numa prova de matemática, e eu me lembro o quanto eu me acabei de chorar. E assim, eu sempre pensei que eu não era boa em matemática e que eu não conseguia aprender, que meu negócio era escrever e ler mesmo, e era isso, entendeu? Que eu era das humanas, realmente, das linguagens, e matemática não descia. Mas, quando a gente chega na idade de prestar o Enem, você percebe que independente se a matemática desce ou não pra você, você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender e se virar, porque você precisa tirar uma nota boa na prova do Enem se quiser ser aprovado numa universidade. Então, eu fui meio que testando formas que funcionavam pra mim, pra conseguir evoluir nos meus estudos com a matemática, e outras que eu fui pegando prontas também. Então, nesse vídeo, eu fiz um compilado de tudo que eu percebi que me ajudou a destravar isso que eu tinha com a matemática e conseguir me virar bem ali na matéria. Então vamos lá. Primeira coisa, se você tá vendo esse vídeo perto da data que ele foi postado, a gente tem aí mais ou menos uns 7 meses até a prova do Enem 2024. Isso é muito tempo? Não, mas é um tempo considerável que dá pra gente fazer bastante coisa. Então, como a gente tá com esse tempo, o que você vai fazer se você tem muita dificuldade em matemática é começar pelo básico da matemática. Ah, Duda, como assim o básico da matemática? Gente, básico mesmo, tipo, conta de mais, menos, dividir vezes, se for necessário, regra de 3. Aprende tudo como se você estivesse aprendendo do zero. Tem várias videoaulas muito boas aqui no YouTube. Eu, particularmente, gostava muito da matemática do professor Ferreto, então ele tinha uma playlist de matemática básica que me salvou. E assim, eu fui revisando tudo. Por quê? Chegou num ponto dos meus estudos com a matemática que eu tava tentando estudar ali matérias comuns que a gente estuda para matemática do Enem, matérias que mais aparecem. Só que eu via que eu não estava progredindo. Eu fazia simulados e não aumentava o número de acertos, eu realmente não saía do lugar. E eu não estava num número de acertos bom, tipo, nem razoável. Então eu comecei a ficar um pouco preocupada de como que eu iria fazer, porque eu não estava progredindo com os meus estudos. Foi aí que veio esse start. Caramba, às vezes o meu problema tá no básico, porque se eu não sei nem matemática básica, como que eu vou querer progredir com os meus estudos, sabe? A gente não começa a construir uma escada de cima para baixo, degrau por degrau. Então, dessa forma, eu fui correr atrás de aprender a matemática básica e eu tenho uma boa notícia para você que tem muita dificuldade em matemática. A matemática do Enem, ela tem uma TRI que valoriza bastante, então a TRI é a teoria de resposta ao item, basicamente o método que vai ser utilizado ali para corrigir a sua prova e medir a sua coerência pedagógica. A TRI de matemática do Enem, ela é uma TRI bem ok, então ela vai valorizar muito que você acerte as questões fáceis. E as questões fáceis são aquelas questões que vão cobrar o básico de você. Passarinho voando. Então, são aquelas questões que vão cobrar o básico de você. Realmente, essas matérias que a gente aprende lá quando é muito novinho e, assim, usa pra tudo na matemática, só que a gente acaba esquecendo de voltar e revisar isso. Então, assista uma playlist de matemática básica, começa lá desde o basicão mesmo, desde os primórdios, porque você vai ver que, às vezes, a sua trava tá sendo a matemática básica. E como eu disse, o Enem vai valorizar você acertar as questões fáceis, você saber pelo menos o básico ali da matemática. Óbvio, acertando as médias e as difíceis também, maravilha. Mas nesse primeiro momento, vamos começar do básico e vamos construindo os nossos conhecimentos de matemática. Pelo menos para mim, isso foi o empurrãozinho que faltava, sabe? Foi a minha salvação. E depois que eu consegui revisar o básico e tá com ele bem fresco na minha cabeça, eu consegui progredir com os meus outros estudos, porque tudo leva o básico na gente, não tem como. Tá, a gente só tem um problema, Duda.
Eu não tô vendo esse vídeo perto da data que ele foi postado, falta pouco tempo pro Enem e eu não sei nem por onde começar a estudar matemática, como é que eu faço? Bom, gente, nesse caso, uma medida mais extrema que eu sempre recomendo pra vocês é: entenda quais são as matérias que mais caem em matemática do Enem e estude elas, porque assim, não é tanta coisa e se você souber essas matérias, você já vai conseguir garantir ali umas boas questões. A Duda, como assim as matérias que mais caem no Enem? Gente, acontece que a prova do Enem, ela adora umas figurinhas já carimbadas. Então, tem algumas questões que, na verdade, são até parecidas de um ano para o outro. Tem alguns assuntos que eles vão se repetir muito na prova. E não é difícil vocês encontrarem essas matérias que mais caem no Enem. Na verdade, a gente tem vídeo aqui no canal passando quais são as matérias que mais aparecem na prova de matemática. Vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem assim que esse vídeo acabar. Mas sim, se você tá mais corrido, se você tá com pouco tempo e você precisa ir certeiro no que vai aparecer na prova, estude as matérias que mais caem, porque a chance delas aparecerem de novo no Enem 2024 é grande e, como eu falei, não é uma preparação completa, principalmente se você tá querendo aí um curso mais concorrido, que demanda de uma nota muito mais alta, eu não te diria para ir só nas matérias que mais caem no Enem e achar que tá bom. Se você tem mais tempo também, estuda mais, não só as matérias que mais caem. Mas eu acredito que em momentos que tá faltando pouco tempo para a prova, saber as matérias que mais caem é muito importante. E não só em momentos que tá faltando pouco tempo para a prova. Se você tá vendo esse vídeo e ainda tem uns meses aí pro Enem, procure também saber quais são as matérias que mais aparecem, porque dessa forma você consegue dar uma atençãozinha especial para elas ali na hora de estudar. Ou separar mais tempo para estudar elas, ou então fazer mais exercício dessas matérias para você entender se realmente tá com elas frescas na cabeça, porque como eu falei, tem certos assuntos que vão se repetir ano após ano na prova de matemática do Enem, e que se você souber esses assuntos e souber resolver questões sobre eles, é praticamente ali uma certeza de acerto que você já tem, e isso faz muita diferença. Então, de qualquer forma, saiba quais são as matérias que mais caem no Enem. Se você tem mais tempo, estude mais aprofundado, não fique só nas matérias que mais caem. Se você tem menos tempo, as matérias que mais caem no Enem vão ser uma salvação para você agora. Nossa próxima estratégia para estudar matemática para Enem é um conselho que eu tô sempre trazendo aqui pro canal e que óbvio que nesse vídeo não ia ser diferente, que é: resolvam provas antigas do Enem. Pega a parte de matemática de provas antigas, então dos anos anteriores, pega lá a prova de 2012 de matemática e resolve. Por quê? Dessa forma você vai conhecer como que o Enem vai te cobrar os assuntos na prática. Porque, gente, cada prova de vestibular tem um estilo de questão diferente, ela cobra os assuntos de uma maneira diferente. Então você precisa conhecer como que a prova do Enem vai abordar os conteúdos e qual é a resolução que eles esperam de você. Então, assim, pega provas antigas de matemática do Enem, resolve, e essas provas antigas, além de você estar colocando a mão na massa, na prática, e realmente se preparando para o que vai te esperar lá no domingo de prova do Enem, que é resolver questões, basicamente você também consegue direcionar os seus estudos por meio dessas provas antigas, ou então dos simulados. Ah, Duda, mas como assim direcionar os meus estudos por meio de provas antigas? O que acontece? Quando você resolve uma prova antiga de matemática do Enem e você olha ali no final para o que você acertou e para o que você errou, você consegue já ter uma noção do que você está dominando mais. Então, esses assuntos aqui, eu estou conseguindo resolver as questões deles e está sendo mais tranquilo. Enquanto desse outro assunto aqui, eu errei todas as questões dele nos últimos 3 simulados que eu fiz, então estou precisando estudar ele mais. Você está fazendo ali matemática, você está errando muitas questões de matrizes, por exemplo. Talvez seja o momento de você voltar na matéria de matrizes, estudar melhor ela, tentar resolver mais algumas questões para ver se você fixou de verdade o conteúdo. Então, assim, por meio dos seus erros e acertos, você vai descobrir quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. E assim você tem tempo e você consegue melhorar os pontos fracos para a prova. E olha, a gente falar para vocês que pegar provas antigas do Enem para resolver é um dos melhores conselhos que eu poderia estar te passando aqui agora. E não só para matemática, tá? Para todas as áreas do conhecimento. Porque às vezes a gente fica muito parado ali no estudo teórico, naquele estudo mais passivo, de assistir videoaulas, fazer um resumo, depois revisar. E não é assim, você precisa ter mais do estudativo, você precisa ir colocando mais a prática nos seus estudos. Então pega a redação para escrever, faz provas antigas do Enem, faz simulados para ver o que você está acertando, o que você está errando, em qual matéria você está conseguindo se sair melhor. E dessa forma você vai conseguindo direcionar os seus estudos e você vai ficando mais preparado. Porque vai por mim, a gente tende a ter medo do que não conhece. Então a partir do momento que você já fez um monte de prova antiga do Enem, que você já fez um monte de simulados, você já sabe o que vai te esperar.
pelo menos é para você ir um pouquinho mais calmo fazer a prova do Enem. E eu quero dizer para vocês também, como uma pessoa que sempre teve muita dificuldade em matemática e que é bastante ansiosa, que eu entendo que às vezes o nosso problema não é nem tanto de não saber fazer matemática ou coisa do tipo. Só que conforme a gente coloca na nossa cabeça que nós não somos bons em matemática e que matemática é uma matéria muito difícil, que demanda muito estudo e coisa do tipo, parece que a gente cria uma trava, sabe? De, não sei matemática, no Enem matemática, assim, eu vou lá, vou fazer o que der, vou chutar todo o resto. A verdade é que isso é o que eu vejo muitos estudantes pensando, e era um pouco o meu pensamento também no começo, mas que nem eu falei, às vezes, por a gente sempre ter tido dificuldade em matemática, e por ser uma matéria considerada bem mais difícil pela maioria das pessoas, e assim, matemática não tem muito para onde você fugir, né, gente? O restante da prova do Enem, principalmente quando se trata de humanas e linguagens, tem conteúdo, mas tem muita interpretação de texto também. Então, se você não estudou, você ainda consegue meio que se virar. Matemática não. Se você, ou você estuda ou você estuda. Então, assim, é normal que a gente acabe criando um negócio sobre a matemática do Enem na nossa cabeça e pensar que é realmente um bicho de sete cabeças. É muito difícil e não vou conseguir aprender matemática a tempo do Enem. Não aprendi matemática toda a minha vida. Imagina se eu vou conseguir agora. Mas corta esses pensamentos, não se coloque essa trava, porque ela vai te atrapalhar muito. Eu garanto para vocês que a matemática do Enem, ela não é tão complexa quanto a gente pensa que é, e você conseguindo estudar e direcionar os seus estudos de uma maneira mais certeira, você vai conseguir sim uma boa nota em matemática, tá bom? Não é essa coisa toda que nós, estudantes de humanas, criamos. Dá para levar. A gente ainda vai ter muito conteúdo sobre Enem aqui no canal. Depois também que sair a nota do Enem, então como que você usa a nota do Enem para entrar numa universidade, eu vou estar aqui acompanhando vocês em toda essa trajetória. Quero muito que o canal se torne um cantinho de paz em meio a esse turbilhão que é estudar para Enem, que é se preparar para outros vestibulares. Então, vídeo sobre Enem não vai faltar. Se você não quer perder nenhum desses conteúdos, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, estou sempre aparecendo por lá. A gente consegue ter um contato bem mais direto no Instagram. Eu dou vários recados para vocês por lá, né? Ajudo também quando eu posso. E no TikTok a gente também tem muitos conteúdos de Enem e vestibular, então não perde tempo e já me segue por lá também. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!